Muito bem, fique à vontade. À vontade. Falando, parecendo, deve estar pensando em marcar Casa Viva lá em Nova York, né? É muita fé, né? Vamos lá. Isso. Bom, primeiro bom dia a todos, que eu falei com todo mundo já. Quando o Herbert conversou comigo, com o Júlio, né, para estar suprindo essa parte da palavra, eu fiquei pensando assim, bom, todo pregador, via de regra, né, quando ele vai fazer a seleção da palavra, ele precisa de um momento ali a sós com Deus, um momento de reflexão, um momento de percepção de vida. Mas eu confesso a vocês que nesse tempo de Viva, muito daquilo que eu aprendi foi totalmente mudado e transformado. E hoje, quando eu... Você que diminui aí, Ramon? Está pitando um pouquinho, pode ir. Quando a gente vai escolher hoje a palavra, se a gente não está seguindo algum tipo de encadeamento, de uma trilha de ensino, a gente fica muito mais à vontade para perceber, tanto da parte de Deus quanto da parte do momento de vida que a gente está vivendo, que faz sentido para a gente. Enquanto período de pastor de igreja, muitas das vezes a gente pensava naquilo que era a palavra de Deus para a comunidade. Mas na Viva isso não faz muito sentido para mim, né? O que faz mais sentido para mim é o seguinte: o que Deus está falando nesse tempo no meu coração e na minha vida, naquilo que eu tenho vivido. E aí eu escolhi esse texto de Marcos 4, que é um texto muito conhecido, mas que, dependendo do momento de vida que a gente faça essa leitura, né, e a compreensão da leitura também, a gente pode perceber algumas oportunidades aqui, né? Então o texto diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Havia também outros barcos com ele. Eu acho que para vocês aqui vai ficar meio difícil de acompanhar, né? Tu consegue ver? Então tá bom. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Próximo, por favor. E aí eu estava pensando sobre os tipos de tempestades que aparecem na vida das pessoas, né? Sejam elas crentes, ou sejam elas ateias, ou sejam elas de qualquer orientação acerca da sua espiritualidade. E se a gente for olhar sobre a ótica da teologia, a gente vai encontrar 3 tipos de tempestades que são classificadas: as tempestades que são destrutivas, as tempestades que são corretivas e as tempestades que são construtivas. Eu coloquei esse slide mais, o Abel me perguntou: por que tu botou isso? Eu botei porque eu quero dar matéria para Casa Viva, né? E aqui a gente só vai conseguir conversar sobre um desses tipos de tempestade, que é o tipo de tempestade que o texto está nos convidando a conversar, né? O tipo de tempestade destrutiva é o que é citado, por exemplo, no tempo do dilúvio, que, segundo conta a Bíblia, a violência se multiplicava tanto naquele tempo que Deus olhou para a humanidade e pensou, dentro do relato bíblico, né? Eu preciso parar e recomeçar essa construção, né? Mas isso a gente não vai falar sobre hoje, né? Mas o objetivo da tempestade destrutiva é revelar o falso a fim de provocar uma conversão social, sempre de acordo com a coletividade. A corretiva é o exemplo de Jonas. Deus deu uma palavra para Jonas com um objetivo, com um propósito,
e ele faz exatamente o contrário, vai para a direção contrária. Então, o relato bíblico vai dizer que Jonas, em algum momento, foi interpelado também no barco, também numa tempestade, né, e convidado a seguir na direção do propósito de Deus, que nós também não vamos ter tempo de abordar. Mas nós vamos abordar essa abordagem da tempestade construtiva, que é o do texto de Marcos 4, que fala sobre uma fé obediente. Os personagens são os discípulos, e o objetivo dessa mensagem é amadurecer um pouco a nossa fé, né, em relação às provações que todos nós, vez por outra, ou quase sempre, estamos envolvidos. O título da mensagem é Quando o Vento Sopra, confiar em quem está no barco. A mensagem que a gente quer trocar aqui é que nem toda tempestade vem para nos destruir, algumas vêm para nos revelar em quem realmente nós confiamos, né? E existe um autor que o Herbert cita muito aqui, porque ele é importante na teologia contemporânea, que é o Richard Rohr, que a fé não é o oposto do medo, mas a coragem de continuar mesmo com medo presente. Antes de passar para o próximo slide, eu queria só contextualizar o momento em que esse texto está acontecendo, né? Jesus sai ali de uma ministração no monte, onde ele está falando aí do sermão da montanha, falando sobre a semente, falando sobre todas as parábolas que ele diz no sermão da montanha. Em determinado momento, ele fala para os discípulos o seguinte: olha, a gente vai atravessar o Mar da Galileia. O que tinha do outro lado do Mar da Galileia? Uma história que também nós já conhecemos, já foi citada aqui, é um texto conhecido bíblico, que é quando ele chega em Gadara. E logo que ele sai, ele vai ter aquele momento lá de encontro lá com o endemoniado de Gadara, que sai dos túmulos e tal. Ele vai e ministra sobre ele é liberto e vai dar o testemunho. Esse é o contexto em que essa perícope bíblica aqui vai estar acontecendo. Isso é, Jesus está ministrando às multidões e falando aos judeus e quem mais estava ali presente, e em determinado momento ele fala o seguinte: olha, essa é uma parte da missão, a outra parte da missão está do outro lado do lago. Quem estava do outro lado do lago? Quem não é judeu, quem é gentio, quem a princípio não merecia essa palavra de salvação, né, mas que também estava dentro do propósito de Deus ser alcançado pelo Evangelho. Pode seguir, Nath, por favor. Né? Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus: passemos para o outro lado. A travessia começa. Toda a travessia da fé começa com uma palavra e uma direção. A obediência não nos livra da tempestade, mas ela nos forma. Por que essa pretensão na afirmação? É porque, historicamente, nós entendemos o seguinte: que se nós estamos cumprindo todos os ritos, né, de seguir o Evangelho, nada pode nos acontecer, nada pode nos alcançar, nada pode de ruim ocorrer. Né? E não é isso que o texto vai mostrar para a gente. O texto vai mostrar para a gente que, se nós estamos numa travessia de vida, né, mesmo que a gente saia de um lugar onde está uma bonança, no meio do caminho, vez por outra, aparece uma tempestade. A fé religiosa me diz que eu devo obedecer para evitar sofrimento. É assim que eu aprendi. Eu aprendi isso. Se eu obedecer cegamente a palavra, eu não vou sofrer. No entanto, vários momentos da minha vida eu sofri. Né? E o Evangelho vivo me diz o seguinte: que a obediência me leva para o conhecimento de Deus nesse caminho. A vida espiritual é uma jornada para dentro, um caminho de descida que nos leva ao coração de Deus. Ainda falando sobre os tipos de tempestade, né? A tempestade que eu vivo, fruto, que nós vivemos, fruto da nossa época, das nossas condições, de nos deixar afetar por coisas que estão perto e por coisas que estão longe também, muitas das vezes, que não estão à distância da nossa interferência, uma guerra, uma fome, uma briga política, uma briga religiosa, coisas que você olha, nossa, a violência só começa a aumentar, isso não faz sentido para a minha vida, seja para as questões de vida, em que
nós mesmos tomamos decisões e que trazemos tempestades para a nossa vida e que nós entendemos que as decisões e escolhas que nós tomamos muitas vezes não são certas, precisamos de correção de Deus, mas existem momentos especiais na nossa caminhada, nessa travessia, como está colocado, que a tempestade vem e nós já estamos dentro do barco. A Viva é um barco, né, fazendo uma travessia. Né, nós estamos dentro desse barco. As tempestades, elas vêm em cada um de nós, e é interessante como isso muitas das vezes acontece no nosso meio, de uma dificuldade ou outra que um ou outro está vivendo, né? E a preocupação que a gente tem de ter, caramba, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para dar apoio? O que eu posso fazer para ser um ombro amigo, para ser alguém que pode de alguma maneira encontrar a dar uma saída? Tudo isso é importante e é relevante. Essa tentativa que a gente tem, porque isso é o amor de Deus se movendo dentro de nós, de uma maneira real e não de uma maneira só textual. Mas tem uma coisa que tem que estar sempre presente nessa ótica, que é: eu tenho certeza de que Cristo está dentro do barco. Não vale muita coisa a gente buscar se ajudar dentro das nossas limitações, porque todos nós temos nossas limitações, sem essa percepção, porque o único que não tem limitação para poder resolver a tempestade dentro de um barco é Ele. E ter a dimensão de que Ele está dentro do barco faz toda a diferença do aspecto da aprovação da nossa fé. Isso é da gente reconhecer isso. Pode passar, Nath, por favor. Quando a tempestade vem, normalmente o que fala mais alto é o medo, é a insegurança, é não saber o que vem depois. Será que esse barco vai naufragar? Eu não vou conseguir chegar na outra margem? Para falar a verdade, o que eu estou pensando no meu íntimo também é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Por que Jesus não deixou para sair no dia seguinte de manhã? Pô, já... O pessoal conhece aqui do Mar da Galileia, já olha para longe, já vê se tem uma nuvem aqui, outra nuvem ali, né? Mas eles obedecem, as pessoas obedecem. Por quê? Porque percebem que Cristo está no barco. Mas a questão é, uma vez ele estando no barco, mesmo com pescadores experientes, né? Mesmo com as pessoas experientes, nós somos experientes aqui, todos têm uma experiência de vida. Ninguém mais aguenta escutar balerinha no ouvido, ficar aquele nhê. Todos aqui buscam uma coisa só: o que faz sentido para a minha vida hoje? Profissionalmente eu estou encaminhado, emocionalmente eu estou encaminhado ou não, no sentido da minha coletividade eu já escolhi entrar nesse barco, mas tem questões que nos acontecem todos os dias e que pedem a nossa decisão. Todo dia a gente tem que tomar decisões. Sim e não. Todo dia. E quando a decisão que eu tenho que tomar me traz o medo. O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não tomar a melhor escolha, né? E o evangelho que a gente considera o evangelho vivo é esse aqui, ó. Ver o medo como parte da jornada. Eu não preciso tratar o medo como um elemento hostil. Eu tenho que entender que o medo é humano, o medo ele é natural, principalmente quando vem a tempestade. Mas o medo também pode ser o principal impulsionador para o meu relacionamento com Deus. A insegurança também pode ser a maior aliada que eu tenho para me levar mais para perto de Deus. A fé não serve para nos fazer escapar dos obstáculos, mas para vivê-los até o fim. Fim bom, né? Parafraseando aí o Richard. Pode passar, por favor. No meio da tempestade, o que Jesus faz? Dorme. Essa é uma das partes que mais irrita, né, o crente.
O couro está comendo e tudo. Você diz, Senhor, 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 Senhor. E aqui na passagem bíblica, fisicamente as pessoas estão olhando para Jesus. Jesus está, não fala que ele estava roncando, né? Mas diz que ele estava dormindo. E isso incomoda. Incomoda os discípulos, incomoda a nós também. Por quê? Porque a gente vive num mundo fast food. A gente tem demanda e da mesma maneira que exigem da gente que a gente responda rápido a demanda, né, a gente também entende que a gente tem que exigir de Deus o mesmo grau de resposta rápida. Mas Deus está dormindo. Ele está tranquilo em relação à questão da tempestade, né? A fé religiosa me leva a interpretar esse silêncio como abandono. Deus me abandonou. Eu fiz alguma coisa de errado. Eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, por isso que ele não está te respondendo. Aí o Herbert até brinca, né? Eu gosto da brincadeira dele, mas quando eu olho assim, pô, para de falar que eu já fiz isso várias vezes. Tu vai para o monte, você faz campanha, você roda 7 vezes em volta da igreja, você vai... Tem a música antiga do Rebanhão que fala: um dia eu subi no monte para ver se eu encontrava Deus, voltei muito triste, porque não encontrei, porque não procurei. Né? Por quê? Porque eu não estou procurando aquilo que ele espera que eu procure. Ele não está procurando, ele não está esperando que eu procure. Ele está esperando que eu confie que ele está no barco. Falar é fácil, né? Viver é difícil. Falar é tranquilo. O viver é difícil. Mas o convite do Evangelho nunca foi para viver algo fácil. E em todas as decisões que nós temos, normalmente, a gente vai procurar aquilo que é o mais fácil. Mas o mais fácil não nos aperfeiçoa. O que nos aperfeiçoa é o desafio. É a travessia que nos aperfeiçoa. Numa das Casas Vivas, a gente estava até conversando sobre isso, né? O barco, ele não foi feito para ficar no porto. Ele para aqui, para ali, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo do barco é fazer a travessia. No entanto, onde é mais confortável para o barco? É no porto. Ele está atracado, ele está ali sendo abastecido ou sendo desabastecido. O lugar mais confortável para um barco é estar ancorado. Mas não é esse o lugar dele. O propósito dele não é esse. E nem o nosso também. O nosso é fazer uma travessia de vida. Da melhor maneira possível. Entendendo quem é que está no nosso barco. Confiando em quem está no nosso barco. Né? Já o Henry Nouwen, que é um outro teólogo também muito citado aqui, ele diz assim: em algum lugar dentro de nós sabemos que sem o silêncio as palavras perdem o sentido. Olá, bom dia, tudo bom? Sem o silêncio as palavras perdem o sentido. Não adianta tentar preencher o silêncio com muitas palavras que não respondem às nossas demandas. Sabe isso que está agora? O silêncio? Isso irrita a gente. Por quê? Vocês estão esperando que eu fale alguma coisa. Se eu parar de falar e a gente ficar aqui 30 segundos em silêncio, talvez tenha gente, eu sei que vocês me amam, mas vai ter gente até que vai levantar. Porque é natural. Quando a gente está nessa demanda da vida, que a gente vive, o silêncio nos irrita, nos incomoda. A gente precisa preencher isso com alguma coisa, mas não adianta preencher com qualquer coisa. Porque senão você tem a sensação de que você está sendo respondido, mas não está tendo resposta nenhuma. Só está tendo barulho, só está tendo vozes. Mas vozes que não respondem. Eu, pelo menos, estou cansado de vozes que não respondem. Elas existem, vão sempre existir. Mas a gente precisa escutar um tipo particular de voz. É a voz que mantenha a nossa fé viva e crescendo. E só existe uma voz que faz isso. É a voz do Evangelho. É a que traz sentido para a nossa vida. É por isso que a gente sai domingo de manhã, ao invés de ficar dormindo até meio-dia, né? Depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana de luta. Né? Todo mundo aqui rala pra caramba durante a semana. Né? Aí você diz assim: caramba, eu vou lá no domingo de manhã, né, para ouvir o Herbert. Tudo bem, o Herbert não está hoje. Mas, além da gente se encontrar, que é muito gostoso, também entender algo que me ajude na minha caminhada. Porque é dura. E porque às vezes é longa também. Quantas pessoas aqui
não pedem oração e já estão esperando resposta já há algum tempo de alguma demanda? Né? E coisas que para a maioria das pessoas seriam coisas tranquilas, mas só quem sabe a profundidade daquela demanda é quem está vivendo a demanda. Quem vive a demanda que sabe. Né? Pode passar, Nath, por favor. O poder compartilhado, que é a forma como Jesus lida com isso depois de que os discípulos conseguem, né, acordá-lo, sacudir. Jesus, acorda, nós vamos morrer, não estamos aguentando. Falei, gente, pô, vamos lá. Ele poderia primeiro ter dado uma palavra aos discípulos e depois ter acalmado a tempestade, mas ele prefere não fazer isso. Né? Ele manda cessar o vento e a tempestade, né? E dentro de um contexto teológico generoso, né, a gente vai entender que de quem é o poder? O poder de Deus manifestado em Cristo, mas é um poder compartilhado. Por quê? Porque ele tem propósito. Ele não compartilha o poder para dizer o seguinte, olha aqui, eu tenho autoridade para parar o vento, a tempestade, e para mesmo. Não é esse exatamente o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é dizer o seguinte, eu estou no barco. Eu estou no barco. Jesus, por que você não fala assim, eu estou no barco e eu acabo a tempestade? Porque a outra parte não precisa, vocês estão vendo. Tem coisas que realmente, dependendo da nossa caminhada de fé, não precisariam ser ditas, porque já são sentidas, já são percebidas. Por isso que a parte mais importante do texto bíblico aqui é Jesus está no barco. Tinha até um cântico que eu cantava quando eu era pequeno. Lá em casa, quando a gente era pequeno, lá em casa tinha um cultinho todo dia, né? Tinha 15 minutos de cultinho. Tinha um livrinho que a gente usava, ainda existe, chamado No Cenáculo, né? Que vinha uma mensagenzinha bíblica, aí vinha uma historinha, aí depois a gente terminava com uma oração, aí cantava. Meu pai não era muito de cantar, então a música que a gente cantava lá em casa era sempre a mesma. E era muito simplesinha, foi uma música assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, passa o temporal. Eu falei, nossa, que letrão. Pois é, mas... Cantei muito isso. É o suficiente. É o suficiente. E é melhor ainda quando isso sai de um decoreba, né, que a gente grava até hoje, porque vem inculcado a vida toda, e quando você volta numa frase simples como essa, ela resume basicamente o cerne, a teologia do que Cristo quer mostrar. É o Deus conosco. A fé não precisa empurrar o rio, porque confia que há um rio. O rio está fluindo, nós estamos dentro dele. Então, assim, a fé não precisa empurrar o rio. A vida, ela já vai passar. A travessia, ela já vai passar. O que a gente precisa é entender que, primeiro, eu não tenho como sair desse rio. A primeira coisa, né? É o princípio da maturidade e do adulto. Eu não tenho como evitar a realidade. A realidade está posta. Ela se impõe. Então, o que precisa mudar? É a minha ótica em relação a ela. Pode passar, Nath? A maturidade espiritual nasce quando deixamos de buscar controle e aprendemos a permanecer confiando. Né? A fé religiosa busca o quê? Busca certeza. Né? O que o Evangelho vivo prevê? Aprende com mistério. E aí eu não quero, embora também não tenha esse problema, né? Dar qualquer conotação neopentecostal. O que é o mistério? É o espanto daquilo que eu não consigo entender. E olha, tem muita coisa que a gente não consegue explicar nesse mundo, né? Mas como a tempestade. De onde ela veio, por que ela está ali, o que vai acontecer de mim? Eu não estou preparado para lidar com essa situação. Isso é um mistério. Aprender a viver com o mistério da vida é o dom de Deus para nós. É o dom de Deus para nós. A esperança é a paciência de viver sem resolução e ainda assim estar em paz. Quando a Bíblia fala assim, seja a paz o árbitro do vosso coração.
Quando eu olho essa frase e não coloco ela dentro de um contexto do Evangelho, eu posso incorrer num risco de voltar para aquele lugar de culpa, de sentir o seguinte: pô, seja a paz o árbitro do vosso coração. Caramba, eu não estou em paz, eu não estou em paz, eu não estou em paz. Mas a paz que ele está dizendo aí não é a paz que está sendo influenciada em você por conta das circunstâncias do mundo, mas a paz da tua vida naquele momento, da tua decisão e da tua escolha, né? Aqui, embora normalmente, eu nem sei se eu coloquei ou não na imagem, o texto vai dizer o seguinte: esse texto normalmente é olhado como se fosse Jesus e os discípulos num barco, mas se a gente voltar para o texto lá no início, vai estar escrito o seguinte, que haviam outros barcos também, não era só aquele barco em que estava Jesus ali fazendo a travessia, tinham vários barcos atravessando, no entanto, Jesus só estava em um barco, né? A história se desenrola em cima do que acontece naquele barco. Mas como é que estava o sentimento das outras pessoas que estavam nos outros barcos? Você pode ver que todas as abordagens bíblicas vão direcionar sempre para a preocupação do barco em que estava Jesus. No entanto, todos os barcos fizeram a travessia e chegaram do outro lado. Pode passar. E eles, cheios de temor, diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo se converte em adoração. O Evangelho não é o fim das tempestades, é a presença de Cristo nelas. A fé religiosa busca livramento. Senhor, me livra disso aqui. Eu me lembro pelo menos umas 50 vezes que eu digo assim: Senhor, pode deixar... Oração, hein? Senhor, pode deixar acontecer tudo na minha vida, menos isso. Isso não, Senhor. Isso não, isso não. Estão rindo, né? Então não acontece só comigo, né? Por quê? Porque nós já predeterminamos os livramentos que a gente almeja em Deus. Senhor, eu pago promessa para não ter que viver uma traição. Eu pago promessa para não ficar desempregado. Eu pago promessa. Por quê? Porque a religião, em geral, ela quer justamente me levar para um lugar do livramento daquilo que eu não quero viver. Mas aí o que acontece na nossa vida mal amadurecida pelo Evangelho? A gente fica com várias caixinhas dentro de nós, de partes que nós nunca vamos desenvolver, porque nós nunca deixamos o Evangelho entrar nesses lugares para nos desafiar, para nos levar para uma oportunidade de lugares melhores. E aí já pré-definimos já a nossa vida várias vezes. Já falei algumas aqui. Na minha cabeça, assim, eu casei com a Elisângela, ia morar em Realengo, ia construir 2 andares, um para o meu filho, um para minha filha, para morarem comigo, ia ser pastor da Igreja Metodista de Realengo. Quando eu saísse, meu filho ia ser pastor depois de mim, e não sei o quê. Por quê? Porque a gente faz esses planejamentos, né? O texto, agora fugiu a referência bíblica, Herbert, desculpa, não tem para a cabeça, né? Mas diz assim: o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Em que sentido? No sentido de que fazer planos faz parte. A gente planeja, a gente sonha, a gente tem nossos objetivos pessoais, familiares, profissionais, né? Religiosos também, na comunidade de fé. Mas é igual uma pregação. Você prepara 50%, porque faz parte do meu planejamento escrever isso aqui. Mas o que eu estou sentindo aqui enquanto eu estou falando isso não estava no meu script. Isso não estava no meu script. Porque a mensagem de Deus, ela é assim. Você não consegue arbitrar qual é o efeito que ela vai causar, em quem vai causar, quando ela é ministrada, porque a palavra é de Deus. Então Deus é que sonda os corações, Deus é que entende na nossa existência as nossas necessidades, Deus é que entende qual é a tempestade que nós estamos passando. E a gente precisa fazer essa reflexão
de perceber o seguinte: caramba, eu estou no barco com Cristo. Então, com Cristo, no barco tudo vai muito bem. Beleza, pode cantar, não tem problema não, mas entendeu o seguinte: eu estou com Cristo. Hã? Vou fazer um corte. Pô, dá pra fazer um meme, né? Dá pra fazer um meme, pra tu ver como é que eu tô à vontade. Assim, e ir para além da música. A música nos ajuda a relaxar, a entrar dentro dessa dimensão, mas vai para além da música. Quais são as áreas da nossa vida que a gente não deixa Cristo entrar e nos desafiar a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um colega de trabalho melhor? Mas por que tem que ser melhor? Porque a nossa vida é essa, de aperfeiçoamento mesmo, a imagem de Cristo. E se a gente não for desafiado nas áreas em que nós precisamos ser, a gente fica sempre naquele gostinho de frustração, dizer o seguinte: caramba, isso aqui eu não consigo resolver, mas também não dou o braço a torcer, eu não vou deixar o Evangelho entrar nesse lugar aqui tomo conta eu. Que é o que se fala de controle, né? Eu quero ter o controle da minha vida, né? Esse negócio de dar controle para Cristo, que é controle para Cristo? Que é controle para Cristo? Eu que sei o que eu tenho que fazer, eu que vou ter que arbitrar isso, tal. Isso é o quê? Isso é o medo que nós temos de viver o novo de Deus. É natural? É natural do ser humano ter esse medo. Os discípulos tiveram medo mesmo sendo experientes. Mas aqui a gente não vive do natural, né? A gente vive do sobrenatural, né? O sobrenatural de Deus, ele vem justamente quando eu transformo esse medo numa oportunidade. A fé que atravessa as tempestades é a que aprende a confiar de mãos dadas com Deus e com o outro. Faltou um U ali, mas é isso. A fé que atravessava as tempestades é a que aprende a confiar de mãos dadas com Deus e com o outro. Mas eu não sei se eu posso confiar no Gabriel, não sei se eu posso confiar no André, eu não sei se eu posso... Elisângela, quando veio para Viva, fala assim: eu vou para Viva, mas vou ficar na minha quietinha no banco, porque eu não quero mais viver as dores que eu vivi na outra igreja, não sei o quê, beber. Aí quando eu vejo, já está abraçando, beijando todo mundo. Por quê? Levando para casa, porque né? a gente tem essas resistências, entendeu? Eu tenho medo de me machucar de novo, eu tenho medo de me ferir de novo, eu tenho medo de... Tem opção de medo, opção de medos, né? Eu vou dar chance de novo. Essa aquela coisa de namoro, né? Você se machucou no namoro, foi para outro namoro, e você vai e machuca a outra pessoa porque você está transferindo o que você viveu num lugar para o outro. O amor de Deus é o que lança fora isso tudo. É o que dá oportunidade para a gente viver o novo de Deus, né? Ter coração aberto para as coisas, né? Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Essa é a percepção. Pode passar, por favor. E essa oração foi uma oração que eu escrevi com base naquilo que eu sinto na Viva. Senhor, quando o vento soprar, desperta em nós a fé viva que rema contigo. Ensina-nos a confiar mais na tua presença do que no nosso controle. Que a Igreja Viva seja um povo de travessia, onde o medo se transforma em fé e a fé se torna parceria contigo. E eu queria que vocês lessem essa oração, né? E percebessem se isso faz sentido na vida de vocês. Porque na minha faz muito sentido daquilo que a gente vive aqui, daquilo que a gente acredita, né? É muito fácil emocionar as pessoas com um texto bíblico desse. É só mudar o tom de voz e mudar a maneira de abordagem que todo mundo vai começar a chorar. Mas o choro, ele não é exatamente o que eu, pelo menos, pretendo aqui nessa manhã. O que eu pretendo nessa manhã é trazer o que um texto como esse, super conhecido, né, que é o texto da travessia do Mar da Galileia com Jesus no barco, pode produzir em nós a nível de esperança de que as situações em que a gente está esperando de Deus só requer de nós basicamente duas coisas.
que a gente entenda que nós estamos no barco com Ele, de verdade, e não é uma opção essa coisa de, não, agora ele está no barco, agora não está no barco. Ou ele está no barco, ou ele não está no barco. Né? Então, eu preciso ter essa segurança. Deus está comigo nesse barco. Cristo está comigo nesse barco. E a segunda questão é, eu vou transformar esse meu medo desses lugares em que eu não deixo o Evangelho entrar e me desafiar e me transformar numa oportunidade para amadurecer em Deus. É nesse sentido que a gente está trazendo para vocês essa oração. E eu queria saber se a gente podia ler junto essa oração. Amém? Vamos lá? Senhor, quando o vento soprar, desperta em nós a fé viva que rema contigo. Ensina-nos a confiar mais na tua presença do que no nosso controle. Que a igreja viva seja um povo de travessia, onde o medo se transforma em fé e a fé se torna parceria contigo. Amém? Amém? Ramon. Dani.